Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje, na nossa live, nós vamos falar sobre o concurso aí, CEMOB, para você de João Pessoa, onde eu reservei ali 3 temas quentes em informática. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Muito bem, olha lá, CEMOB João Pessoa, 3 temas quentes em informática. Antes de mais nada, eu deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Se você ainda não me conhece, você pode me seguir lá no Instagram, é @FabioAus. Lá você vai encontrar, né, lá na bio, um link para você poder fazer parte do meu canal no Telegram. Lá você vai encontrar material disponível gratuitamente de informática para poder aprimorar o seu conhecimento na matéria. Também tem aí o meu canal no YouTube, o Fábio Augusto Informática. Lá você vai encontrar questões comentadas, dicas de informática, tudo que pode te auxiliar a melhorar ainda mais o seu desempenho na matéria de informática. E também deixo o meu WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou elogio, pode mandar para mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Fechou? Então vamos lá. O que interessa para a gente aí entender nesse concurso aí do CEMOB de João Pessoa? Primeiro a gente tem que destacar o edital. Olha lá. Aqui está o edital com 10 itens aí que estão listados, né, de forma vertical. Então você está vendo aí, né, cada elemento do edital sendo cobrado, né, de maneira onde você enxerga ali os números, né? O primeiro número lá, ele traz como número 1 o hardware. Então, em hardware, o que ele vai cobrar? Dispositivos de armazenamento, memórias e periféricos. É isso. Então, dentro de hardware, ele vai simplesmente trazer para você ali dispositivos de armazenamento, que aí o que é dispositivo de armazenamento? Pendrive, HD, ele pode pôr CD, DVD, né? Então, esses são os dispositivos mais comuns de armazenamento. Existem aqueles que a gente não encontra muito, mas existe a fita DAT, que é aquela fita que vai trazer ali para você a possibilidade de fazer o armazenamento a ela, né? E aí ele traz para a gente também as memórias, né? Então, olha lá as memórias. O que ele traz como memórias? Memórias divididas em memória RAM, memória ROM, memória cache, né? E a memória de armazenamento, que pode ser auxiliar, secundária, ou ele pode também chamar auxiliar, secundário, ou a outra memória, que também tem ali o nome denominado como memória de massa. Tá? Então, auxiliar secundário de massa é a memória de armazenamento. Memória RAM é aquela memória aleatória, né? Aquela que traz como característica ser volátil, depende da energia elétrica para manter as informações. Memória ROM é a memória de somente leitura, né? Com as informações do fabricante. E memória cache é aquela memória que está entre o processador e a memória para fazer com que os processos sejam, ali no caso, mais rápidos, tá? Então, essa é a definição que a gente tem dentro de hardware. Depois, o segundo item aí do edital é sistemas operacionais, onde ele traz como sistemas operacionais cobrados Windows e Linux, tá? O que será cobrado em relação a esses sistemas operacionais? Conceitos de pasta, aí você tem ali diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos e interação com um conjunto de aplicativos. Então, é o que a gente chama de elemento de cobrança do sistema operacional básico, que é sempre dessa maneira,
tá? Lembrando que conceito de pasta e diretório é a mesma coisa, pasta e diretório é a mesma coisa. Arquivos, né? Nesse caso aqui, ele pode explorar todos os tipos de arquivos, né? Então, aqui a gente pode, inclusive, eu sei que está separado aqui no edital, mas aqui ele pode cobrar extensão também, tá? Aí ele traz aqui a diferença entre área de trabalho e área de transferência. A área de trabalho é uma pasta do computador que permite que você possa armazenar arquivos e pastas, assim como também fazer a personalização, né, do seu sistema operacional, do seu computador. Manipulação de arquivos e pastas é o ato de copiar, colar, recortar, né, deletar, mover. Então, isso são elementos de manipulação. Aí ele traz também uso dos menus, programas e aplicativos. Quando ele está falando disso daqui, ele está falando dos programas que estão integrados ao sistema operacional. Então, não preciso instalar. Você vai encontrar aqui quais os programas mais comuns. O Paint, o bloco de notas, o WordPad, que são os programas mais comuns relacionados aí ao sistema operacional, tá? Acabou isso aqui, aí a gente vem para editor de texto. Quando você lê editor de textos, o que vem na sua cabeça? Word, tá? Porém, a banca também costuma cobrar o que é do LibreOffice, que seria aqui o Writer, tá? Então você tem o Word e o Writer como editores de texto. E aí ele traz para a gente ali o que costuma ser cobrado dentro do assunto editor de texto. Então, ele coloca lá a estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos pré-definidos e caixas de texto. Quais são os itens mais importantes dentro do editor de texto numa prova? A formatação de textos, a formatação de parágrafos, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, tá? E aí também elementos correlacionados a controles de quebras. Então vamos lá. O que é a formatação do texto? Formatação do texto é a aplicação do quê? De estilo, efeito, tá? Estilo negrito, itálico, sublinhado, efeito sobrescrito, subscrito, taxado, né? Efeitos mais comuns. Formatação de parágrafos, aí aqui é o alinhamento. Esquerda, direita, centralizado, justificado, né? Marcadores simbólicos e numéricos é justamente o que? A utilização de tópicos, de sequência numérica e alfabética. Em tabelas, saber o uso das teclas para criar novas linhas na tabela. Então, tecla para criar nova linha, sempre tab. Tab vai de uma coluna para outra. Opa! Mas ele traz também ali para a gente a possibilidade de você criar novas linhas, tá? E o controle de quebras. O controle de quebras traz para a gente ali dois tipos de quebras existentes no Word, que é o controle de quebra de página e seção, certo? Então, esses são os elementos aí voltados dentro do editor de textos. Claro? Beleza. Próximo item, planilha eletrônica. Dentro de planilha eletrônica, ele vai trazer para a gente o quê? Aí ele está falando de Excel e também do Calc.
que são aí, no caso, respectivamente, Excel da Microsoft e Calc do LibreOffice. O que ele colocou aqui que é cobrado nas planilhas eletrônicas? Estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos. Aí ele traz elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão e inserção de objetos, campos pré-definidos, controles de quebras e numeração de página, obtenção de dados externos, classificação de dados. Qual é o carro-chefe dentro de questões relacionadas a planilhas eletrônicas? O uso de fórmulas e funções. Esse é o carro-chefe. Depois, vem os elementos mais comuns, né, que a gente pode encontrar. Por exemplo, a gente pode encontrar ali, dentro de Excel, classificação de dados. A gente pode encontrar questões correlacionadas ali à impressão. E depois, a estrutura básica das planilhas, que é os conceitos que a gente tem de células e linhas, né? Bora lá? Próximo elemento. Próximo elemento é correio eletrônico. O correio eletrônico, o que cai na prova? Bom, dentro de correio eletrônico, sempre o preparo e envio de mensagens. É aquela história do campo para, do campo CC, do campo CCO, né? E a história de responder. Tem o responder, aí tem o responder a todos e, por fim, o encaminhar. Por aqui, ó, o encaminhar aqui atrás. Certo? Então, saber que o campo para é o campo para quem eu quero enviar a mensagem, é o destinatário principal. CC é com cópia, CCO é com cópia oculta, tá? Então, quem está no campo para enxerga livremente quem está no campo CC, quem está no campo CC enxerga livremente quem está no campo para. Mas quem está no campo para e no campo CC não enxerga quem está em CCO, porque CCO é com uma cópia oculta. Já o CCO enxerga todo mundo, só não enxerga outras pessoas que estejam com ele dentro do CCO. Na hora de responder, responder sempre ao remetente e responder a todos, sempre a todos que eu enxergo. Se eu não enxergo, eu não consigo responder a ele. E o encaminhar, eu sempre encaminho para terceiros, pessoas que não estão fazendo parte da conversa, tá? Então, sempre as perguntas de correio eletrônico envolvem esse tipo aí de ação, tá? Depois, nós temos o item 6. Item 6, ferramentas de comunicações e reuniões online. Olha só, você tem um item voltado exclusivamente para os programas que são utilizados para as reuniões online. Quais são os programas mais comuns? Microsoft Teams, o Google Meet, o Zoom, o Skype e o Google Hangout. Quais aqueles que têm caído em mais incidência em prova? Microsoft Teams, o Google Meet, tá? Bom, o que costuma ser cobrado a respeito desses aplicativos que a gente utiliza para comunicações e reuniões online? Bom, o Microsoft Teams e o Google Meet, eles têm em comum a possibilidade de você poder, né, compartilhar a sua tela, de poder ativar ou desativar o microfone e também a câmera. Tudo isso daí são elementos comuns em todos, tá? O que diferencia um do outro? São justamente as ações gratuitas, tá? Então, o Microsoft Teams, gratuitamente, ele traz algumas limitações, né? Já o Google Meet, embora seja gratuito, as limitações são menores e por aí vai, tá? Beleza. Depois, o sétimo item é a internet.
E internet, ele traz os conceitos de intra e extranet. Intra quer dizer acesso privativo, interno, ou seja, dentro de uma empresa. E o extranet, extranet também é privativo, externo. Eu utilizo ali, por exemplo, todo o conteúdo que é sigiloso na internet, ou seja, que exige login e senha para eu poder visitar, para eu poder enxergar as informações, nós estamos falando de extranet, tá? Intranet é privativo, mas interno, funciona dentro ali da empresa. Dá para acessar a intranet também de fora da empresa? Dá, através de uma VPN. Quando eu utilizo uma VPN, aí a gente tem uma Virtual Private Network, o que corresponde à possibilidade de você fazer o uso ali, no caso, da internet para fazer o acesso ao servidor da empresa, tá? Neste caso, aí você está usando uma conexão privativa, logo você também está utilizando a intranet mesmo à distância, tá claro? Depois, o que ele traz aqui para a gente dentro da internet? Protocolos e serviço. Os protocolos mais comuns que são cobrados na prova, o HTTP, HTTPS, os protocolos de e-mail, SMTP, POP, IMAP, né? Esses são os protocolos mais comuns, entre outros que podem vir a ser cobrados toda vez que você tem ali a definição de protocolo e serviço, tá? Dentro de sítios de busca, sites de busca mais comuns que a gente tem, né? Você tem o Yahoo, você tem o Bing, você tem o Google, né? Em relação ao Google, o que ele traz para a gente aqui? Os filtros de pesquisa. Como, por exemplo, a possibilidade de você trazer o sinal de menos para excluir alguma coisa que você tem ali na sua busca. Exemplo, carros menos Fusca, certo? Entre outros elementos que a gente pode utilizar na pesquisa da internet, certo? Ainda citando internet, ele vai trazer os conceitos de armazenamento em nuvem e também de redes sociais. Então, redes sociais é cobrado na sua prova? Sim, é cobrado nessa prova. Item 8. Navegadores, né? Então ele traz ali já os navegadores que costumam ser cobrados. Mozilla Firefox e Google Chrome, tá? Dentro do conceito de internet, ele traz lá a navegação na internet, os conceitos utilizados em uma URL, que é o endereço da página, links, sites, busca e impressão de páginas e as redes sociais aqui novamente, tá? E aí, tecnologia que envolve a segurança da informação e segurança de dados, tá? Então, o oitavo item vem complementar o sétimo item. São todos elementos que utilizam o que? A internet para trazer essas informações. Depois nós temos o nono item, que é um complemento ali da segurança de dados, né? O que a gente chama de tecnologia da informação, entra a segurança da informação. Em segurança da informação, os princípios básicos da segurança, que é o que? Nós temos disponibilidade, depois nós temos integridade, confidencialidade, aí nós temos autenticidade e o não repúdio. Disponibilidade, a informação tem que ficar disponível sempre, né?
Então, uma forma de manter as informações disponíveis é criando backups. Integridade. O documento não pode ser alterado a não ser pelo próprio dono. Isso garante a integridade do documento. Confidencialidade. Confidencialidade quer dizer que esse documento, este arquivo, esta informação só pode ser vista por pessoas autorizadas. Autenticidade caminha com a integridade. É o ato de você identificar o autor, o dono do arquivo, através do quê? De uma assinatura digital, ok? E o não repúdio é a capacidade de não conseguir negar a autoria de alguma informação, né? Então, por exemplo, é o ato de você poder comprar livremente na internet porque facilmente é identificado quem é o dono do cartão. Você pode até, no caso, negar, dizendo, ou alegar, né, melhor falar, alegando que não foi você que efetuou a compra, mas você não consegue negar que o cartão é seu, tá? Neste caso, é o princípio do não repúdio. Fechou? Muito bem. Aí, continuando, já que ele traz aqui, ó, confidencialidade, assinatura digital e procedimentos de backup, né? Ainda falando da segurança da informação, ele traz no 10º item as extensões de arquivos, que a gente já citou lá em cima, dentro do sistema operacional. Claro? Quais são os 3 itens mais importantes que eu destaco aqui com participação nas provas da IDECAM? Primeiro, internet. Dentro da internet você tem diversos assuntos aqui que podem ser explorados, intranet, extranet, protocolos e por aí vai, né? Mas eu vejo, por exemplo, a nuvem, uma presença significativa, navegadores, uma presença significativa e segurança da informação, tá? Então isso é o que tem mais caído nas provas da IDECAM, ok? Depois disso, aí vem os elementos mais comuns. Nós podemos encontrar questões correlacionadas a hardware, questões correlacionadas aí a sistema operacional e pacote Office, tá? Então, quais são os 3 principais? Hardware, sistemas operacionais e pacote Office e internet. São os 3 itens que têm maior frequência nas provas aí da IDECAM. Claro? Vamos ver então como isso é possível de cair nas suas provas? Olha só, tá aqui, ó. Por exemplo, aqui prova 2023 também, tá? A IDECAM está aqui, né, aplicando esta prova, onde o assunto é justamente o hardware, né? Onde eu falei para vocês os tipos de memória que costumam ser cobrados aí na IDECAM. Então, o que ele fala lá para a gente? Ó, as memórias de computador são peças nas quais as informações ficam armazenadas de forma temporária ou permanente, para que outras as utilizem durante o processamento dos dados. Nesse contexto, as memórias RAM do tipo DDR possuem dispositivos semicondutores e armazenam a informação temporariamente, ou seja, o que está armazenado nela tem que ser constantemente atualizado. Para não se perder, essa atualização é feita por pulsos elétricos. Por exemplo, já ocorreu de um usuário do Word estar digitando um texto e acabar a energia antes que ele salvasse o arquivo, resultando na perda de tudo o que ele tinha digitado. O fato descrito está associado a uma característica desse tipo de memória denominado por acessibilidade, usabilidade, volatilidade ou conectividade. Bom, a memória RAM, ela traz ali algumas características. Primeira característica, ela é uma memória volátil. O que isso quer dizer? Depende de energia elétrica. Eu vou colocar aqui, ó, precisa de energia, tá? Então, se eu cortar a energia elétrica, a informação que estava carregada nela, ela simplesmente é perdida. Ela é esvaziada, tá?
Essa é a característica da memória RAM. Depois, é uma memória temporária. Por que temporária? Porque enquanto eu estou utilizando o programa, eu estou ocupando ali a memória RAM. Fechei o programa, automaticamente ela está, né, livre, ela é esvaziada. Essa é a característica que a gente tem em relação aí à memória RAM, ok? Ilimitada. Por que é uma memória limitada? Porque a gente tem as informações nos computadores. Ah, esse tem 8 GB de RAM, esse tem 16 GB de RAM. Qual é a limitação? Justamente a quantidade de memória RAM. Tá? Então, neste caso, acessibilidade é a resposta? Não. Usabilidade? Também não. Volatilidade? Sim. Conectividade? Não. Portanto, a alternativa correta, alternativa C. Show? Vamos para mais uma? Mais uma questão da IDECAM falando justamente de hardware. Aqui, no caso, ele está trazendo para a gente os componentes, né, de conexão existentes dentro de um computador. Ele fala, a figura mostra uma placa-mãe de um microcomputador Intel com destaque para diversas interfaces e conectores utilizados na integração de dispositivos de entrada e saída de dados. Aqui ele está citando periféricos. O que são periféricos? São dispositivos que ficam ligados na periferia do computador, como mouse, teclado, monitor e por aí vai, tá? Então, esses são os periféricos. O que ele cita aqui, dentro das conexões presentes na imagem? Ele quer saber os componentes de hardware identificados como H01, H08 e H11. Bora lá. Quem é o H01? O H01 é esse item aqui, né? Que a gente está vendo. Certo? O que corresponde isso daqui no nosso computador? É uma porta USB. Então, se é respectivamente, a gente risca as alternativas que não traz a primeira opção como USB. Então, a alternativa C e a alternativa D já foram riscadas. Agora, a gente tem que identificar quem é o H08. O H08, ele está trazendo aqui, ó, como verde. Isso aqui é uma conexão de mouse, né? É mouse. Nos padrões antigos, isso daqui é chamado de PS2. Aí a gente já mata a questão, né? Aí não pode ser a alternativa A, que está trazendo um tal de BNC, né? E aí, no caso, a alternativa correta, a alternativa B, porque o H11 é esse cara aqui, que é a conexão, né, da placa de rede. Por sua vez, a gente conecta o RJ45, que é como ele está trazendo aqui, ó. Tá? Então é isso. Muito bem. Aí o outro assunto que é cobrado aí nesta prova, né, no caso da IDECAM, é justamente sistema operacional. E aí o que ele está trazendo aqui para a gente? Está trazendo o seguinte, ó. No uso dos recursos do sistema operacional Windows 10/11, né, um atalho de teclado tem por significado alternar o acesso a programas que estejam em execução concorrente. Na modalidade de multitarefa preemptiva, enquanto que outro tem por finalidade acessar e ou ocultar a área de trabalho, sendo esses identificados respectivamente como. E ele traz as alternativas para a gente. Vamos entender o que ele está perguntando, né? Tem muita gente que tem a dificuldade de entender qual é a pergunta que está sendo feita. A pergunta é a seguinte: ele quer saber um atalho que tem por finalidade alternar o acesso a programas. Alternar quer dizer escolher entre os programas que estão em execução. Então, se é alternar, tem que começar com Alt, tá? Então, alternar é Alt. Ok?
Então, não é control. Então, risca a alternativa C e a alternativa D. Beleza? Muito bem. Aí, ele quer fazer o outro, enquanto o outro tem por finalidade acessar ou ocultar a área de trabalho, também conhecido como mostrar área de trabalho. Ok? Beleza. Nesse caso, é Windows mais a letra correspondente a exibir a área de trabalho, que é Windows D. Tá? Então, para alternar o acesso dos programas que estão em execução, é Alt mais Tab. Ok? E mostrar a área de trabalho é Windows mais D. Então, portanto, a alternativa correta, alternativa B. Então, aqui a gente está vendo uma incidência de questões que envolve o quê? Teclas de atalho. Mas elas estão dentro de que assunto? Sistema operacional. Ok? Beleza? Vamos para outra? Outra questão aqui que nós temos é no que se refere a assuntos relacionados à internet. Vamos ver? Então, no que se refere às redes empresariais, julguem os próximos itens. 1. A Bitnet é uma rede empresarial interna, ou seja, voltada exclusivamente para a comunidade de uma empresa, que é implementada com os recursos da internet. Por isso, só pode ser acessada por pessoas autorizadas e a partir dos computadores e dispositivos corporativos. Normalmente é usada para facilitar a comunicação interna por meio de um portal em que a direção da empresa disponibiliza comunicados, arquivos e dados, visando manter todas as pessoas que estejam envolvidas no negócio informadas e engajadas. Tá? O item 2 diz: a extranet é uma rede empresarial implementada com os recursos da internet e pode ser acessada pelas pessoas autorizadas de forma remota, isto é, a partir de outros locais. É uma rede interna aberta para fornecedores e parceiros de negócios a fim de facilitar o compartilhamento de arquivos ou a realização de trâmites, como, por exemplo, pedidos e pagamentos. E ele quer a alternativa que traz, né, quais os itens estão corretos. Primeiro, item 1. Bitnet não existe, tá? Não existe Bitnet. O item 1 está errado. Então, onde tem item 1, a gente pode riscar. Então, riscamos a alternativa B, tá? Então, aqui a gente risca a alternativa B. Item 2. Extranet é uma rede que traz para a gente o acesso também sigiloso, ou seja, acessado por pessoas autorizadas, tá? Mas a partir de outros locais, né? Ou seja, ela não está numa intranet, ela está fora, né? É uma rede que pode ser ali utilizada para acesso de fornecedores e parceiros de negócio. Então, toda vez que você ouvir falar de extranet, você tem que lembrar que ela é voltada para fornecedores. O item 1 seria intranet. Aqui, o correto é intranet. Tá? Então, portanto, item 2 está correto? Item 2 está correto. Então, a alternativa A já podemos riscar, que ele diz que nenhum está certo. E a alternativa D também a gente pode riscar, porque ele diz que todos os itens estão corretos, mas na realidade não. Somente o item 2 está correto. Fechou? Então, extranet, a gente pode colocar aqui, ó, intranet. Colaboradores. O que são colaboradores? São os funcionários. Extranet. Fornecedores. Ok?
ok? Para fazer uma separação aí de quem acessa o que dentro de uma empresa. Tá claro? Mais uma questão aqui, ó, nós temos a questão que envolve navegadores, olha lá. Considere os seguintes aplicativos, aí tem o Google Chrome, Mozilla Firefox, o Linux e o Droid. Marque abaixo a resposta correta. A. Apenas 1, 2 e 4 são navegadores. B. 1 e 2 são navegadores. 3 e 4 não existem ou não são navegadores. C. 1 e 2 são navegadores e o 3 é um navegador baseado em linhas de comando. 4, né, na alternativa D, 4 é um substituto do antigo Netscape. E o E, 3 e 4 são navegadores apenas para Linux. Vamos lá. O Google Chrome e o Mozilla Firefox são navegadores? Sim, são navegadores. Então, onde tem o item 1 e o 2, beleza. O 3 é um navegador também? O 3 também é um navegador, mas é um navegador muito utilizado no Linux, mas ele é com linhas de comando. Por quê? Porque é justamente usado por computadores que não podem trabalhar com o quê? Com interface gráfica, com interface de imagens, tá? Aí você pode utilizar esse Linux, que é, vamos dizer assim, um navegador utilizado no Linux, geralmente por linhas de comando. Então, portanto, a gente já matou, que é a alternativa C aqui, ó, tá? Então, 1 e 2 são navegadores e 3 é um navegador baseado em linha de comando. Que é o Droid, professor? Esse cara aqui, ó, não existe. Sério? Sério. Não existe. Ele não é substituto de ninguém e ele não é navegador de Linux. Portanto, todas as outras alternativas que citam ele como um navegador estão erradas. Ok? Próxima questão. Questão que envolve aí, ó, sites de pesquisa. Então, ele está falando ali, ó, sítios de pesquisa são mecanismos ou motores de busca que permitem realizar buscas por sites, documentos, imagens, vídeos e outros conteúdos disponíveis na internet. Sobre a busca avançada no Google, atribua as afirmativas V para verdadeira e F para falsa. Ele traz lá. Para excluir palavras de pesquisa, deve-se colocar um traço antes de uma palavra que se queira deixar de fora. Por exemplo, velocidade do Jaguar menos carro. Aí vem a segunda afirmação. Para pesquisar em mídias sociais, deve-se colocar uma cerquilha, né? O hashtag antes de uma palavra para pesquisar em mídias sociais. Por exemplo, hashtag Twitter. E a terceira afirmação diz que para pesquisar uma correspondência exata, deve-se colocar uma palavra ou frase entre aspas, por exemplo, prédio mais alto do mundo. Respondidas as afirmativas, a sequência correta é. Então vamos lá. Para excluir palavras, a gente pode colocar ali o sinal de menos? Sim. Então, a primeira afirmação ela está verdadeira. Se a primeira está verdadeira, onde a gente tem informação como falsa, a gente risca. Tá? A primeira informação aqui é verdadeira. Tá? Então, o verdadeiro é aqui em cima. Mas, enfim, vamos lá. No segundo, ele diz ali para a gente o seguinte, que para pesquisar em mídias sociais deve-se colocar a cerquilha antes. Não é a cerquilha, é o arroba. Então, aqui é falso. Se é falso, já matamos a questão. Então, pode ser a B, sobrou a C para a gente. Isso quer dizer que o terceiro item é verdadeiro. Para pesquisar a correspondência exata, temos que colocar entre aspas o conteúdo que vai ser trazido à correspondência exata. Fechou? Mais uma? Mais uma questão aí. Você está vendo que a participação da internet ela é mais significativa na Indecam. Olha lá. No que diz respeito à internet, nuvem e redes sociais, atribua para as afirmativas V de verdadeira e F de falsa. Ele fala. No uso dos recursos da internet, a atividade de upload é definida como o termo empregado para representar a transferência de dados de um servidor remoto para dispositivos ou microcomputadores
notebooks, tablets, smartphones e outros aparelhos pela grande rede. Na segunda afirmação, ele diz que a computação em nuvem é a disponibilidade sob a demanda dos recursos de computação como serviços na internet, e elimina a necessidade de as empresas adquirirem, configurarem ou gerenciarem a infraestrutura, e assim elas pagarão apenas pelo que usarem. E o terceiro item diz que as redes são espaços virtuais, né? As redes sociais são espaços virtuais, onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam por meio do envio de mensagens e partilha de conteúdos. Entre elas, o LinkedIn é uma rede social que tem como foco os relacionamentos profissionais, sendo uma grande plataforma que ajuda pessoas e empresas a anunciarem vagas, procurarem empregos e alimentarem a sua rede de contatos conhecida como networking, fazerem parcerias, dentre outras atividades relacionadas. Então, podemos afirmar que o item 1 aqui, no caso, ele não está correto. Por quê? Porque quando a gente fala de upload, upload eu estou mandando. Se eu estou mandando, eu não estou trazendo de um servidor remoto para um... Aqui, ó, ele fala transferência de um servidor remoto para um dispositivo como um microcomputador. Se eu estou mandando, eu não estou trazendo. Tá? Upload, a gente costuma falar, é o postar. E o download é baixar, tá? Então, se eu estou postando, eu não estou transferindo do servidor remoto para o dispositivo como microcomputador. Estou fazendo o contrário. Eu estou mandando do meu computador para o servidor. Portanto, esse aqui é falso. Se esse daqui é falso, onde tem verdadeiro, a gente risca. Certo? Então, a D aqui não pode ser utilizado também. A D não quer arriscar, mas não tem problema. Vamos lá. Aí o item 2. A computação em nuvem é a disponibilidade sob demanda dos recursos de computação como serviços na internet, que elimina a necessidade das empresas, ali no caso, adquirirem, configurarem ou gerenciarem a infraestrutura. Assim, elas pagarão apenas pelo que usarem. É verdade? É verdade. Tá? Então, neste caso aqui, verdadeira a afirmação. Então, dentro das alternativas que sobraram A e B, continua empatado. Agora vem o desempate. As redes sociais são espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam por meio de envio de mensagens e partilha de conteúdos? Sim. LinkedIn é usado para contatos profissionais? Sim. E, portanto, essa aqui também está correta. Alternativa correta, alternativa B. Fechou? Belezinha? Vamos para mais uma? Mais uma questão da IDECAM, questões mescladas de internet. Olha lá. No que se relaciona à internet quanto à navegação e correio eletrônico, analise as afirmativas a seguir. 1. No uso dos recursos do software de correio eletrônico Thunderbird e Mozilla, os e-mails oriundos da internet enviados a um determinado destinatário são armazenados numa caixa postal, por padrão, denominada entrada. 2. Baixar arquivos da internet, como editais de concursos públicos, por exemplo, configura uma atividade conhecida por upload. E 3. A navegação em sites da internet é realizada comumente por meio dos browsers Firefox e Google Chrome. E nesses programas, a atividade de visualizar as páginas na modalidade tela cheia é a possibilidade por meio da execução de um atalho que corresponde a pressionar a tecla de função F11. E aí, após a análise, admite-se como corretas o quê? Vamos lá. Item 1. O item 1, ele traz para a gente ali o seguinte, ó. Quando eu uso o correio eletrônico, aqui no caso ele cita o Thunderbird, né, o Mozilla Thunderbird,
os e-mails oriundos da internet e enviados a determinado destinatário são armazenados numa caixa de postal por padrão denominada entrada? Não. Se eles são enviados, né, eles ficam em itens enviados. Não a caixa de entrada. Então, portanto, está ali no caso errado a afirmação. Concorda comigo? Olha lá. Os e-mails oriundos da internet e enviados a um determinado destinatário são armazenados numa caixa postal por padrão denominada entrada. Agora, a gente tem que entender. Quem enviou fica entre itens enviados. Quem recebeu fica na caixa de entrada. E agora? O que ele está falando? Vamos interpretar? Vamos interpretar. A primeira ação que ele está falando aqui é o seguinte. Ele fala, no que se relaciona à internet, quanto à navegação e correio eletrônico, analise as afirmativas a seguir. Tá. Aí no item 1 ele fala, no uso dos recursos do software de correio eletrônico, os e-mails oriundos da internet e enviados a um determinado destinatário. Então, no destinatário, aqui, ó, no destinatário, são armazenados numa caixa postal. Aí, nesse caso, no destinatário, não é aí itens enviados, tá? Então, aqui a gente já pode apagar. E aí a gente mantém a caixa de entrada, tá? Por quê? Pelo seguinte, ele diz que quando chega no destinatário, são armazenados onde? Na caixa de entrada. Então, neste caso, o item 1 está ok. Beleza? Por isso que a gente tem que analisar. Sempre analise as afirmativas sem pressa. A pressa faz você errar a questão. E não é uma questão difícil para você errar, tá? Excesso de confiança faz você perder a questão. Você bate o olho e fala, não, não é na caixa de entrada, é nos itens enviados, né? Então, sempre preste atenção no que está sendo ali, no caso, colocado na afirmação. Como as questões da IDECAN sempre traz esse tipo de questão, e você analisar os itens e assinalar a alternativa que está correta, a sua atenção tem que ser redobrada, tá? Item 2. Baixar arquivos do site da internet como editais de concursos públicos configura upload? Não. Aqui a gente já sabe que é falso, né? Então tá errado. Onde tem item 2, nós riscamos. Então podemos riscar a alternativa A, podemos riscar a alternativa C e podemos também riscar a alternativa D. Pronto, marcamos a questão só pelo item 2. Então quer dizer que o item 1 e 3 está correto? O B. O 3 ele fala que a navegação em sites é realizada por meio de browsers. E para deixar a tela cheia, utiliza-se sim a tecla de atalho F11. Fechou? Vamos para mais uma? Mais uma questão aqui que eu separei para vocês agora, falando de segurança da informação, um dos itens presentes lá no seu edital. Segurança da informação é a proteção de dados de propriedade das organizações contra perigos e ameaças diversas, envolvendo ações que objetivam evitar riscos e garantir a continuidade das operações. Entre os princípios da segurança da informação, um tem por principal objetivo preservar o sigilo dos dados, significando que certas informações não devem ser acessadas por pessoas que não sejam credenciadas nem divulgadas por essas pessoas com fins obscuros. Esse princípio é conhecido por integridade, autenticidade, confidencialidade ou vulnerabilidade. Então, primeiro, se é para garantir que as informações não sejam, ali no caso, acessadas por pessoas não autorizadas, ó, não devem ser acessados por pessoas que não sejam credenciadas, ou seja,
não autorizadas, nós estamos falando do princípio de confidencialidade. Confidencialidade garante que somente as pessoas autorizadas podem ver aquele conteúdo. Fechou? Vamos para mais uma? Mais uma que ainda fala também de segurança da informação. Aí ele fala aqui, ó. No que diz respeito ao conteúdo da segurança da informação, associe o princípio de segurança ao seu respectivo significado e interpretação no idioma nacional. Então, aqui ele traz integridade, disponibilidade, autenticidade e confiabilidade. E do outro lado, garante o acesso das informações às pessoas autorizadas, ou seja, não disponibiliza a indivíduos, entidades ou processos não autorizados. Depois, garante a veracidade das informações, indicando que os dados não podem ser alterados sem autorização. Depois, garante a verdadeira autoria da informação, ou seja, que os dados são de fato provenientes de determinada fonte. E o último, garante que dados e sistemas estejam prontos para o uso por pessoas autorizadas no momento em que se tornar necessário. Tá? Neste caso aqui, vamos numerar, porque ele quer a sequência correta. Então, o primeiro item, garante o acesso das informações às pessoas autorizadas, ou seja, não disponibiliza a indivíduos ou entidades ou processos não autorizados. Nós estamos falando de confiabilidade, tá? Então, neste caso aqui, confiabilidade é garantir o acesso às pessoas autorizadas e que não disponibiliza a indivíduos ou entidades não autorizados. Então, aqui o primeiro item é o item 1.4. Só dessa forma a gente já mata a questão, né? Que é a alternativa A. Já vou colocar a alternativa A como correta. Mas vamos supor que você não soubesse esse. Você iria pular. Aí você viria para cá. O segundo item. Garante a veracidade das informações, indicando que os dados não devem ser ou não podem ser alterados sem autorização. Aí nós estamos falando, né, da integridade. Então a gente também mataria a questão. Ó. Integridade garante que os dados não serão alterados. É isso. Então a gente também já acertaria, porque aqui também traz o item 1 como segundo e é o único que traz isso. Né? E aí, garante a verdadeira autoria da informação, ou seja, que os dados são de fato provenientes da fonte, é a autenticidade, certo? E o último item aí é a disponibilidade, que é justamente garantir que os dados e os sistemas estejam prontos para o uso por pessoas autorizadas. Fechou? Vamos para mais uma? Mais uma questão, olha lá. Veja abaixo as seguintes afirmações. 1. Sobre vírus de computador, se você não tem o software pirata e os seus softwares estão atualizados no seu computador, podemos afirmar que não irá pegar vírus. 2. Seu computador possui um ótimo antivírus que está atualizado e completamente funcional. Assim, podemos então afirmar que um vírus não conseguirá atacar o seu computador, mas um worm sim. E 3. Um firewall tem como principal função evitar vírus. Pode-se concluir que são verdadeiras as afirmativas quais? Então, vamos lá. 1. Sobre vírus de computador. Se você não tem um software pirata e seus softwares estão atualizados no computador, podemos afirmar que não irá pegar vírus? Não, falso. O fato de você ter softwares atualizados e softwares autênticos não quer dizer que você não irá pegar vírus. Você pode pegar vírus tranquilamente. Então é falso. 2. Seu computador possui um ótimo antivírus que está atualizado e completamente funcional. Assim podemos afirmar que um vírus não conseguirá atacar o seu computador? Por quê? Como que ele não vai conseguir? O fato de eu ter um antivírus atualizado, isso quer dizer que o meu antivírus, ele está ali, no caso,
com as informações atuais do banco de dados de vírus. Mas vírus sempre estão ali, no caso, surgindo diferentes a todo momento. Então, isso quer dizer que eu estou livre de ser ali, no caso, infectado? Não. Né? Então, essa afirmação também está falsa. E o 3, firewall tem como principal função evitar vírus? Não. O firewall, eu gosto de brincar nas minhas aulas que ele é o porteiro do prédio. Ele faz o controle de acesso. Então, por exemplo, o que o firewall faz? Ele permite ou não que um determinado aplicativo tenha acesso à internet. Tanto é que quando a gente vai instalar qualquer coisa no computador, durante a instalação aparece uma janelinha pedindo para você permitir ou não que ele tenha acesso à internet. Se eu permito, ele fica dentro do quadro de exceções do firewall e aí aquele aplicativo vai ter acesso à internet. Do contrário, ele impede o acesso à internet daquele aplicativo. Então, por isso que eu brinco que ele é o porteiro, ele é o controlador de acesso. Pode acessar, não pode acessar. Isso de dentro para fora e de fora para dentro também. Fechou? Então quer dizer que nada está correto. Fechou? Beleza? Agora, se você encontrou alguma dificuldade aí nos conteúdos que eu listei para você, então agora você tem uma oportunidade única para sanar essas, vamos dizer assim, dúvidas, esses problemas aí enfrentados dentro da matéria de informática, mas não só na matéria de informática, porque você pode ter também dificuldades em outras matérias. Então, o que a Nova preparou para você? Uma oportunidade única de você ter ali, no caso, um curso de agente de mobilidade urbana completo. Então, o curso é completo e atualizado, baseado aqui em videoaulas, como você está vendo aqui. Ele traz o plano de estudos feito por um especialista, onde você vai ter ali a organização dos seus estudos por dia. Ele vai trazer quantas horas você pode estudar cada matéria. Você tem a tutoria especializada para você tirar dúvidas com o professor que começou a estudar e encontrou alguma dúvida. Manda para a Nova, que a Nova vai atrás do professor para tirar a sua dúvida. Você precisa ir para algum lugar e aí não dá tempo de assistir a videoaula? Você pode baixar o áudio das aulas e ouvi-las, né? Ou aquela informação, ela é mais interessante de ser ouvida do que assistida? Você pode baixar o áudio das aulas e ouvir onde você quiser. E nossos cursos aqui na Nova são, ali no caso, ministrados por professores especializados em concursos. Então você aí, ó, não está desamparado não, tá? Trata-se de uma equipe de professores responsáveis e seguros daquilo que estão passando para vocês, tá? Quanto que vai custar tudo isso? Olha só, a Nova está dando 50% de desconto para você, onde de R$ 497 por apenas R$ 247 à vista ou 12 parcelinhas de R$ 20,58. É a sua oportunidade de se preparar de maneira completa para o concurso CEMOB JP. Fechou? Então, deixa eu aparecer aqui para vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!